E abram no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente no seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Olha que interessante. De maneira que este homem era maior, ou seja, mais rico do que todos os do Oriente. Jó tinha uma vida farta, muito abençoada. E a vida farta abençoada de Jó era uma vida levada por honestidade. E é isso que fazia Deus dar muito mais a ele. Muito mais, que Jó tornou-se o homem mais rico de todo o Oriente. Todo o continente asiático, Jó era o mais poderoso. E olha, imagine uma pessoa rica, bilionária, que era Jó, e ainda servindo a Deus. Porque a maioria dos bilionários são tudo ateus, né? Não servem a Deus, não creem em Deus, não está nem aí para Deus. A maioria dos bilionários são assim. Jó não. Era um homem próspero, bilionário, mas um homem que temia a Deus. E esse era o segredo da prosperidade de Jó. Olha o versículo 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente, muitos empregados, ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Quem crê que esse homem existiu? Quem crê que esse homem era abençoado por Deus? Pastor, mas qual era o segredo? Nós vamos aprender qual era o segredo de Jó. Quantos querem aprender? Quantos querem ser prósperos como Jó foi próspero? Você crê nesta palavra? Então vou reler mais uma vez, somente a parte B do versículo, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Mais uma vez, bem mais alto, para você tomar posse dessa prosperidade. De maneira que este homem era o mais rico do que todos do Oriente. Quantos creem assim? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, olha para os céus agora e glorifique, adore, engrandece o nome daquele que te faz prosperar. Diga isso para ele: Senhor Jesus, me abençoa. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te adora, a sua igreja te glorifica. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e venha com ele, e toma a boca do mensageiro, e toma os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Tome o seu assento. A palavra de Deus diz: havia um homem na terra de Uz. Havia,
Esse homem existia. E o nome Jó, no hebraico, é Iov. Iov quer dizer perseguido. Tem tudo a ver com o nome dele, né? Perseguido. Perseguido por quem? Por Satanás. E afligido. E afligido também por Satanás. E o nome também está associado, o nome de Jó, a perseverante. Ou seja, um homem que perseverou também. E a paciente. Um homem que foi paciente, perseverante, devido à história de Jó, que sofreu imensamente, mas não se voltou contra Deus. E são poucos que fazem como Jó, né? Porque muitas pessoas que tinham uma vida muito boa, acabam perdendo tudo, a pessoa se revolta contra Deus. Ou se volta contra Deus. Ela fica indignada, sabe? Ela não quer mais buscar a Deus, ela não quer mais servir a Deus, ela acha que Deus é culpado. Acontece muito disso. Pessoas que perdem familiares, alguns entes queridos, e culpa a Deus. Ah, não vou mais servir a Deus, não. Deus deixou morrer meu pai? Deus deixou morrer minha mãe? Deus deixou morrer meu filho, minha filha? Eu não vou mais para a igreja, não. Tem muita gente assim, né? Ah, eu não vou mais para a igreja, não. Deus deixou perder tudo. Como é que eu sirvo a Deus e perco tudo isso? Como é que eu vou à igreja e continuo sofrendo? Muitas pessoas que não suportam passar o que Jó passou. E acabam até, sabe, virando inimigo de Deus. Porque não entende o mundo espiritual. A palavra de Deus diz que não só porque somos justos diante de Deus, e justo eu quero dizer aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, tá? Não quer dizer que não erra, que não pode cometer alguns deslize, não pode falhar de algum momento, não é isto. É impossível que a pessoa não erre, né? Então, quando se fala de justo, se fala de alguém que foi justificado não pelas suas ações, não pelas suas obras, mas justificado por Deus. Justificado pelo sangue de Jesus. Então, quando eu me refiro a justo, é isso. É alguém que foi justificado pelo sangue dele. E não é só porque é justo que não vai passar por tormento, sofrimento. A própria palavra de Deus diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Então Deus deixou bem claro, o justo vai sofrer, mas também a palavra do Senhor declara, o justo sofre, mas ele clama, e o Senhor os ouve. E também o Senhor Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu o venci. Então, se a gente ficar com aquele pensamento que não estamos sujeitos a sofrer, ou passar por algum momento difícil, ou alguma perda inesperada, você está equivocado. Você está equivocado. Então, você começa já a repensar a forma que você está pensando aí. Porque não é assim que a palavra de Deus nos diz. E por conta disso, muitas pessoas acabam abandonando a Deus, virando as costas para o Senhor. Porque é como se ele fosse o motivo daquela ação, ou a culpa. Ah, Deus não me livrou. Deus deixou perder tudo. Deus não é comigo, não. Deus fala que me ama, mas olha a minha vida, olha a minha situação. Olha o que aconteceu em casa. Olha o que aconteceu com a minha família. Olha a perda que eu tive. Como que esse Deus me ama? O que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo no caminho do Senhor? Por que eu estou temendo a Ele? Já pensou se Jó pensasse assim? Jó não pensava assim. Inclusive Jó, no momento que ele perde tudo, o que ele diz? Deus me deu, Deus tomou. Bendito, louvado seja o nome dele. Ou seja, nu eu saí do ventre da minha mãe, eu vim para a terra, e nu voltarei para lá. O Jó tinha consciência
de que tudo o que estava acontecendo era uma permissão de Deus. Ainda que muitos colocam como Deus agindo na vida de Jó, eu não concordo. Não foi Deus, foi Satanás. Deus tirou tudo de Jó. A gente lê isto, mas você lê antes de que fala Deus tirou tudo, não é Deus dizendo isso, são as pessoas. Pessoas humanas. Pessoas são humanos e são falhos e falam coisas que nem sabem. Inclusive Jó. Certa vez Deus vai chamar Jó para o particular e vai dizer: Jó, onde estava tu? Quando eu fiz os céus, a terra, formei tudo, onde estava tu? Deus falou isso com Jó. É como se Deus dissesse: quem era você? Quando eu fiz tudo, você nem existia, Jó. Você nem existia. O que você está falando aí sem conhecimento algum? Sem entendimento nenhum. Inclusive Jó se retrata com ele mesmo. Você sabia disso? Jó se retrata com ele mesmo, dizendo: antes eu ouvia de ouvir falar, hoje me veem os teus olhos. Antes eu não tinha conhecimento nenhum, agora eu me arrependo do que eu falei. O próprio Jó fala isso. Eu me arrependo de ter falado coisas que eu não sabia. O Jó reconhece que ele falou coisas sem pensar, porque não foi Deus que tirou nada de Jó. Não foi Deus. Deus deixou que Satanás agisse na vida de Jó, porque Deus não seria injusto. Imagine Deus agindo na vida de um homem, que o próprio Deus diz que não há ninguém semelhante a ele na terra, sem nenhuma justificativa, sem nenhum motivo. Deus vai fazer toda essa barbaridade com Jó, sem nenhuma causa. E a palavra de Deus diz: como a andorinha no seu voo, assim a maldição não virá sem causa. Maldição sem causa não virá. Que causa que Jó deu para que Deus pudesse agir contra ele, não a favor dele? Que motivo que Jó deu? Então Jó seria injustiçado por Deus. E uma coisa que Deus não tem, não existe, é injustiça. Aos olhos dos homens, diante dos homens, existe muita injustiça. Mas em Deus não há injustiça. Deus é justo juiz. Ele pratica justiça. E qual motivo que teria para ele fazer tudo aquilo com Jó? Me fala o motivo. Nenhum motivo. Então não foi Deus que agiu, foi Satanás que agiu. Ah, pastor, mas Deus permitiu. Permitiu uma coisa, você tirar é outra. Você tirar é outra. Eu posso permitir o meu filho dirigir, ou alguém dirigir, mas se alguém bater o carro, fui eu que bati? Você permitiu, mas não fui eu. Permissão é uma coisa, fazer é outra. Deus permitiu, mas quem fez a desgraça na vida de Jó foi Satanás. Não foi Deus, porque Deus não teria coragem de fazer aquilo com um homem que o próprio Deus disse que ele era homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Não é Jó dizendo de si mesmo. Não é Jó dizendo: olha, vem aqui meus empregados, vem aqui meus filhos, eu sou um homem sincero, viu? Olha, eu sou um homem reto. Olha, eu sou um homem temente a Deus. Olha, eu sou um homem que me desvio do mal. Os funcionários, os filhos poderiam pensar: esse cara está se elogiando demais, hein? Muito que se engrandece, alguma coisa tem. Não é assim que as pessoas pensam? Ou seja, a pessoa própria se engrandecendo, a pessoa tem que tomar cuidado com isso. Mas não é Jó falando dele, é quem? Deus. E Deus mente? Deus mente? Não. Então não tinha motivo para Deus agir contra Jó. Por isso que eu falo que não foi Deus que agiu. Ainda que cantes louvores aí dizendo que Deus tirou, eu não concordo. Não concordo, porque não tem contexto bíblico para isso. Isso é uma rima. Deus me deu, Deus tomou. Quem disse isso foi Jó. Não foi Deus.
É o homem que falou. Agora, se é Deus dissesse, tudo bem. Agora, o que Deus falou é verdade. Deus falou de Jó. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Isso Deus falou. Isso eu creio que é verdade. Agora, dizer que Deus me deu, Deus tomou, não foi Deus que falou, foi Jó. Então, ele não sabe nem o que está falando. Porque lá no final, capítulo 42, Deus vai corrigir ele. Ele vai se aprumar, dizendo que falou coisas sem pensar. Você está vendo? Então, nós precisamos entender a palavra de Deus. Então, Jó, ele morava na terra de Uz, e Jó não era hebreu. Não era hebreu. O Jó, ele morava na região de Uz, que essa região fica Edom ali, né? Edomitas são povos da Arábia, e que Edom quer dizer no hebraico vermelho, e é conhecido como Esaú. Esaú, exatamente. Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac. Esaú quer dizer vermelho. Então Esaú, ele povoou esse povo chamado Edomitas. E Edom fica no sudeste da antiga Palestina, na Arábia. Então olha que coisa, Jó era um sheik, bilionário. Jó era um sheik. Não disse que ele era hebreu. Muito provável que Jó, ele vai ali existir no tempo de Adão, alguns dizem isto, outros dizem que Jó, ele vai existir no tempo dos patriarcas. Até porque, como se ele é descendente de Esaú, é exatamente isso. Ele vai nascer no tempo de Isaac, porque Isaac é pai de Esaú. Então, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Ele vai nascer nesse tempo aí. Ele é desse tempo. E a palavra, estudos dizem que Jó, esse livro Jó, que leva o nome dele, foi escrito por volta de 4.000 anos. Ou seja, é uma história antiga. 4.000 anos. Muito antigo. É o livro mais antigo da Bíblia. Sabia disso? A história de Jó é uma história escrita, o livro mais antigo da Bíblia. E alguns rabinos atribuem a Moisés o autor desse livro. Alguns. Não tem nada confirmado, mas alguns dizem que Moisés que escreveu esse livro. O livro de Jó. Outros dizem que foi Jeremias. Jeremias que escreveu o livro de Jó. Outros dizem que pode ter sido Ezequiel, porque Ezequiel fala de Jó. Mas não chega a confirmação quem foi que escreveu o livro de Jó. Então Jó, né? Ou seja, é um dos livros mais antigos da Bíblia. Muito provável que Jó existiu logo depois de Adão ou no tempo dos patriarcas. E ali conta-se a história dele. A prosperidade de Jó. E Jó, como diz a palavra de Deus, era o homem mais rico do Oriente. Ou seja, do continente asiático. Esse continente é composto por 51 países. 51 países. E o Jó, se fosse, né, na atualidade, de agora, 51 países. Jó seria o homem mais rico de todo esse continente, de toda essa região. Então, os bilionários que nós temos hoje, não chegam nem aos pés de Jó. Porque nós temos aí, em nosso tempo, pessoas bilionárias, como Elon Musk, né? Elon Musk é o homem mais rico do mundo, não é isso? Acho que é Elon Musk, acho que é isso aí, que faz foguetes, carros elétricos, né? Automáticos. Então, esse Elon Musk, que é o bilionário e diz que é o homem mais rico do mundo, nem se compararia com Jó. Bill Gates, né? Outro, aquele dono da Amazon, né? Amazon, que é o Bezos, né? Também, que é um dos mais ricos do mundo, não se compararia com a riqueza de Jó. Porque esses homens, eles vivem hoje no tempo moderno. O Jó era um homem bilionário no deserto. No deserto. Imaginem, um homem vivendo no deserto ser o homem mais rico, bilionário. Por isso que você vê sheiks bilionários. Você vai ver os sheiks aí, é dono do mundo todo.
Os sheiks, tem sheiks que mandam banhar o seu carro de ouro. E não é carrinho não, é Ferraris, Lamborghinis. Manda jogar ouro no carro, porque não tem onde colocar dinheiro. Eles vêm no Brasil, eles compram tudo. Times de futebol, eles compram uma tacada só. Pega os sheiks aí, os árabes, para você ver. Eles jogam ouro na comida, na carne, pó de ouro. Não sabe onde colocar dinheiro. É um sheik da vida. O Jó era mais ou menos assim. Ele era um sheik. Coloca o Jó aqui antes, aquela imagem no início, ó. Olha o começo da vida de Jó, como é que era Jó. Começo da vida de Jó, início. O Jó, ele era um sheik conhecidíssimo, bilionário. Olha só como é que era o começo da vida de Jó. Jó era um homem muito rico. Tinha de tudo, família rica, próspera. Não tinha falta de nada. Só que essa vida de fartura, de riqueza, de prosperidade, foi passando-se um tempo, né? A inveja do inimigo, e já diz tudo que inveja é pior do que macumba, né? Corrói os ossos. A inveja é terrível. A inveja é uma coisa impressionante. Então entenda, viu? Jó era um homem muito próspero, de grande sucesso, um fazendeiro de grandes negócios. Fazendeiro de grandes negócios. O maior comerciante do Oriente Médio. Esses animais que Jó tinha não era para bichinho de estimação. Jó tinha um patrimônio incalculável. Isso morando e comercializando seus animais no deserto da Arábia, na região de Uz. Jó tinha 11 mil animais. 11 mil animais. Pouco ou muito? Naquela época, vivendo no deserto, 11 mil animais. Divididos esses animais, animais de trabalho, animais que serviam como alimentação, animais de transporte. Então ele tinha variedades de animais. E todas as pessoas do continente asiático, todas as pessoas do continente asiático, vinham até Jó comprar animais, porque ele era muito famoso. Quando se falava de um fazendeiro, de um comerciante, iam até Jó. Comerciante, fazendeiro, um grande empresário no rumo da pecuária, vamos até Jó. E Jó tinha animais de raças muito famosas nos dias de hoje. Cavalos, camelos, jumentas. Tinha tantos animais, ovelhas. E nesse mundo todo, só iam até Jó para pegar animais. Vamos lá comprar? Vamos aonde? Em Jó. Jó tem animais de ponta, animais de grande sucesso. Vamos lá, que ali tem um animal muito gostoso, a carne é boa? É Jó. Eu preciso de um animal forte, que puxa a carga. Vamos em Jó. Tem os bois, tem os gados. Olha, eu preciso de um animal para transporte. Vamos em Jó, tem camelo, tem jumenta. Eu preciso de animais para sacrifícios. Vamos em Jó. Tem ovelhas. Então Jó, ele tinha muita prosperidade, muita riqueza. Jó tinha uma vida feliz e abençoada. Uma boa esposa, 7 filhos e 3 filhas. Uma família unida e feliz. Jó não tinha nenhuma preocupação econômica, nem com a saúde em nenhuma área da sua vida. Imagine um homem que não sentia falta de nada. Nada. Tudo ele tinha. Toda a prosperidade. E quem dava isso para ele? Quem dava isso para ele? Jó não enriqueceu ilicitamente. Jó não enriqueceu com contratos fraudulentos.
tirando vantagem de alguém, se promovendo acima de outras pessoas. Jó nunca fez isto. Jó trabalhava de forma honesta. Aprenda isso, hein? Você que é empresário, microempresário, você que tem um negócio, ainda que surjam oportunidades de você enriquecer tão rápido, não faça isto. De modo errado, não faça isto. Vai trabalhando na sua honestidade que Deus vai te honrar. Vai fazendo o que é certo que Deus vai te honrar. Ah, mas é uma oportunidade, pastor, de milhões na conta. Mas isso vai te prejudicar. Tem muitas pessoas que perderam patrimônios porque trabalhavam de forma errada. Muita coisa por trás prejudicou essa pessoa, né? E ela queria enriquecer muito rápido. E surgiu uma oportunidade, mas do mesmo jeito que surgiu a oportunidade de enriquecer rápido de forma errada, Deus não está no negócio. Os ímpios eu nem falo. Os ímpios é o que mais fazem. Agora o justo não pode agir dessa maneira. Aqueles que servem a Deus não podem fazer isto. Ainda que seja uma oportunidade, mas não podem fazer isto. Você vai se prejudicar. Deus não vai se agradar dessa forma. Deus não vai te honrar. Você não vai crescer. Você vai perder até tudo o que conquistou. Então não faça isso, não haja de forma errada. O Jó, você acha que não tinha oportunidades de agir de forma errada? Mas não, ele não fazia isto. E era isto que deixava o diabo com raiva. Era isso que deixava o diabo com inveja de Jó. Mas por quê, pastor? Porque o Jó não fazia a vontade do diabo. Não. O diabo colocava as tentações para Jó, Jó não entrava na dele. Então isso chamava a atenção de Jó. Quando você age de forma errada, você vai atrair muitos inimigos. Muitos inimigos vão tentar puxar o seu tapete. Por quê? Porque você age de forma certa. Você não age errado, você não age com injustiça, você não folga com falta, de amor, de compaixão. Você age de forma correta. Você age como Deus quer para você. Então isso vai levantar muitos inimigos. Porque os inimigos querem que você siga o rumo deles. Que você pratique o que eles praticam. E o Salmo já diz, bem-aventurado o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpios que orientam justos para fazerem coisas erradas. Deus não se agrada disso. O ímpio não tem nada de bom para te aconselhar. O que o ímpio vai falar para você? Já diz tudo, ímpio. Pessoa que não teme a Deus, pessoa que pratica iniquidade, pessoa que pratica o pecado, pessoa que não tem reverência para com Deus. Como que um ímpio vai orientar um justo? De que forma ele vai orientar? Que caminho você acha que o ímpio vai fazer você trilhar? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, na sua palavra medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que nas tempos de sequidão não cairão as suas folhas, e tudo o que fizer prosperará. Deus te fará prosperar você agindo de forma correta. É Ele quem te faz prosperar. O diabo queria que Jó recebesse as vantagens dele. Ou você acha que não? Você não acha que o diabo queria que Jó praticasse alguma coisa errada para o acusar diante de Deus? Agindo no oculto, no escondido, negociando de forma errada. Você acha que o diabo não queria isso para Jó? Mas Jó não batia o pé, era temente a Deus. Imagina o Jó pensando assim, eu vou crescer, prosperar, ter sucesso, riqueza, mas de forma correta e debaixo da vontade de Deus. E debaixo da vontade de Deus. O diabo, ele invejava as qualidades de Jó. O diabo invejava, tinha raiva de Jó. Porque Jó não fazia a sua vontade. Toda essa felicidade de Jó despertou em Satanás a inveja.
em ver Deus abençoando um homem que não fazia a vontade do inimigo. O Jó não fazia a vontade do diabo. Ainda que o diabo insistiu ali, tentando de uma forma ou outra. Por que você acha que o diabo estava cercando o Jó? Ele via tudo que Jó fazia. E ele ficou indignado porque Jó não fazia as suas vontades. Mas Jó fazia a vontade de quem? De Deus. Por isso que ele ficou com raiva. Ele ficou com inveja. Porque Jó não caía no laço do inimigo. Não caía na tentação do diabo. E olha que eu vou te dizer, hein? O que não via de tentação para Jó, hein? O que não vinha negócios bons para enriquecer mais ele, mas de forma ilícita. Jó não caía nisso não. Não. Por isso que Jó era diferente de todo ser humano. Diz a palavra que Jó era diferente. O próprio Deus disse, não há ninguém semelhante a ele. Ele não era o único morador, mas ninguém era igual a Jó. Quantos e quantos fazendeiros não existiam no tempo de Jó? Ou você acha que Jó era o único fazendeiro? Quantos e quantos comerciantes não existiam no tempo de Jó? Quantos? Quantos que não faziam a vontade de Satanás? No seu comércio, na sua fazenda, fazendo contratos ilícitos, agindo de forma errada. Quantos não faziam a vontade de Satanás? Esses já estavam nas mãos de Satanás. Só o que levou Jó a ser o homem mais rico do Oriente, do continente asiático, foi a sua fidelidade, o seu temor a Deus, agindo de forma correta. Enquanto todo ser humano fazia a vontade do diabo, o Jó não. O Jó não. O Jó não. Enquanto todos faziam o querer do diabo, o Jó fazia o querer de Deus. Isso que o diferenciava, e isso fazia ele crescer mais ainda, prosperar mais ainda. Não é à toa que Satanás está vendo tudo. Satanás está vendo tudo. Inclusive Satanás está vendo que o gado dele aumentou. O próprio Satanás fala isso, o gado dele aumentou, o rebanho dele aumentou, a sua família está sendo abençoada, tudo que ele faz dá certo. O diabo vê tudo isso. Ele está vendo tudo. O que deixava Satanás com raiva, e o que levava Satanás a invejar Jó, eram as suas qualidades. Suas qualidades. 4 motivos que levavam a Deus a abençoar a Jó. 4 motivos levavam a Deus a abençoar a Jó. Qual o primeiro motivo que levava Deus a abençoar Jó? Diga comigo, homem sincero. O próprio Deus disse isto. Está vendo lá, Satanás? Está vendo o quê? É um homem sincero. Coloca o versículo 8 aqui, primeiro capítulo de Jó, versículo 8. O próprio Deus está dizendo para Satanás. Não é o Jó falando de si mesmo, é Deus falando para Satanás. E diz o Senhor a Satanás, diz o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Está vendo o que ele está vendo? Ele está observando, porque ele quer que o Jó caia no laço dele. E o Jó não está caindo. E Deus disse, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém, diga comigo, ninguém há na terra semelhante a ele. Então quer dizer que os outros caíam tudo no laço do diabo. Fazia todas as coisas erradas. Enquanto Jó permanecia fiel a Deus. Fazendo o seu trabalho de forma honesta, não prejudicando ninguém, não tirando vantagem em cima de ninguém, mas agindo de forma errada, de forma certa, e Deus só dando, só abençoando, e o diabo só com inveja. Está lá. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero. É Deus dizendo de Jó. E o que quer dizer sinceridade? Integridade moral. Jó era um homem íntegro, moralmente dizendo. Não mente. Jó tinha sincera dedicação a Deus. Jó era tão sincero que a sua mulher sabia disso. Quando Jó fica doente, que vem as chagas malignas no corpo dele, o que a mulher disse para Jó, hein? Ô Jó, ainda você mantém a sua sinceridade? Ainda você mantém a sua sinceridade? Até a mulher sabia que ele era sincero.
Ainda você mantém a sua sinceridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. A mulher dizendo para Jó, você mantém sinceridade ainda? A mulher sabia que ele era sincero. A mulher sabia. A sinceridade, olha o que diz a palavra, esse homem terá paz na vida dele. Salmo 37, versículo 37, que diz a palavra do Senhor. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quando o homem é sincero, ele vai deitar a sua cabeça no travesseiro e vai dormir, porque ele não está prejudicando ninguém, ele não está agindo de forma errada, então ele tem um sono tranquilo. Pega as pessoas que fazem coisas erradas, nem dormem, a consciência pesa, o juízo pesa, e a pessoa fica pensando se um dia a casa cai, se um dia alguém descobre. Pessoa que anda de forma errada, ela não dorme, ela não tem paz, ela não tem sossego. É verdade, não tem paz, não tem sossego. Então a pessoa que é sincera, ela dorme em paz, ela deita e dorme, o sono vem, porque ela não mente. Sinceridade está relacionada à verdade, a caráter, a integridade. Tudo isso está relacionado à sinceridade da pessoa. Ela não prejudica ninguém, ela fala a verdade. Hein? Imagine lá o fazendeiro indo comprar na fazenda de Jó, e Jó sabendo que aquele animal não procria, né? Animal não anda, não vai, não flui, não dá fruto. Aí o fazendeiro de outra fazenda vai lá comprar na mão de Jó, porque Jó é um comerciante bem sucedido, e aí Jó empurra aquele animal que é um animal inerte, um animal infrutífero. Não, esse animal é bom, pode levar ele. É bom, Jó? É bom, estou falando para você que é bom. Leva ele. Eu vou levar, hein, Jó? Vou lá colocar lá para casar. Pode levar. Então vou comprar. Aí comprava o animal. Imagine Jó sabendo que o animal é ruim. Não é assim que muitos fazem? Pessoa para desfazer de tal coisa que não presta, inventa tantas conversas, tantas mentiras. Aí uma pessoa leiga, inocente, vai lá e compra. O B.O. fica com quem? Com essa pessoa. Ou seja, uma se livrou do tal B.O., mas empurrou na mão de outra. Você acha que Deus se agrada disso? O que não presta para você, não presta para ninguém. Entenda isso, hein? O que não vale para você, não vale para ninguém. Mas eu tenho que vender esse negócio. Venda, mas venda com sinceridade. Fale porque está vendendo o preço abaixo. Por que razão? Se a pessoa comprar, ela comprou porque quis, mas ela está sabendo, não está? Está sabendo. Agora você sabendo que o negócio não presta, está ruim, você vai dizer que o negócio é bom? Você está mentindo. E Jó, ele era sincero. Ele não mentia. Não mentia. Isso deixava Satanás furioso. Por quê? Jesus disse: quem mente é filho de quem? Do diabo. Então nós não podemos ser filhos do diabo e filhos de Deus. Não tem como. Ou é filho do diabo ou é filho de Deus. Ou é filho da luz ou é filho das trevas. Então tem que agir como filho de Deus. Ainda que seja vantajoso o negócio, mas vai te prejudicar. Quantas pessoas aí não estão sendo pegos por coisas ilícitas? Direto você vê na TV. Porque as pessoas que fez tal coisa ilícita achou que a casa nunca ia cair, que ninguém nunca ia descobrir, que ia dar certo, e enfim não deu certo. Uma hora a verdade aparece. Já diz o ditado, a mentira tem perna curta, a verdade aparece, seja tarde ou cedo, ela vai aparecer. A mentira nunca vai vencer a verdade, aprenda isso, hein? A mentira nunca vai vencer a verdade. Uma hora a verdade aparece. Seja cedo ou seja tarde, um dia ela aparece. Um dia aparece. E quando aparecer, vai descobrir todos os podres. Tudo que estava no oculto diante dos olhos de alguns, mas diante de Deus está oculto? Não. Diante de Deus ninguém escapa. A palavra de Deus diz: os meus olhos percorrem toda a terra.
mostrando-se forte com aqueles que estão com ele. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os injustos. Deus disse: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, e esses que me servem, que andam no caminho reto, esses me servirão e estarão comigo. Aprenda isso, hein? Então Jó tinha oportunidade. Você acha que não tinha oportunidades de ficar mais rico ou se promover mais ainda? Mas não, ele preferiu levar a sua vida com honestidade. Olha o que diz em Provérbios. Coloca Salmos, capítulo 15, versículo 1 e 2. Coloca aí, Salmos 15, verso 1 e 2. Eu ia falar Provérbios, mas os Salmos. Senhor, a pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Quem vai morar contigo, Senhor? Quem morará no teu santo monte? No céu, hein? Santo monte é céu. O que Deus vai dizer? Aquele que anda em sinceridade, que pratica a justiça e fala a verdade. Verazmente quer dizer verdade, segundo o seu coração. O Salmo está dizendo: quem vai habitar contigo, Senhor? Quem vai morar no seu santo monte, no seu céu, na sua casa, no seu trono? Quem vai lá contigo? Quem vai? Quem anda com sinceridade, quem pratica justiça e quem fala a verdade. Esses habitarão comigo. É isso que Deus está dizendo. Esses não fazem a vontade de quem? De Satanás. Então o diabo ficava furioso, porque o diabo queria que Jó mentisse, e Jó era sincero, falava a verdade. O diabo perdia para Jó. E além de Jó ter essa qualidade, esse foi um primeiro motivo que fazia Deus abençoar mais ainda Jó. Jó, além de ser um homem sincero, o que Jó era? Segundo motivo, um homem reto. Olha o que Deus está dizendo para Satanás: viste lá, Satanás, o meu servo Jó, que não há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto. Que é reto? Que pratica retidão, que pratica justiça, que denota retidão nas palavras, nos pensamentos e em atos. Jó era tão justo, praticava tão a justiça, andava de forma reta, que Ezequiel vai falar dele. Ezequiel vai falar de Jó, que viveu muitos anos antes de Ezequiel. O Ezequiel fala lá no capítulo que ele escreveu, capítulo 14, versículo 13 e 14, ele diz: se Deus destruir toda a terra, olha quais os homens que serão livrados da morte. Todos iriam morrer, homens, animais, tudo. Só esses três que não iriam morrer. Só esses três livrariam apenas a sua alma, nem a família poderia livrar, nem a mulher poderia livrar, só eles mesmos. E Deus vai dizer quem eram esses homens. Você quer ver? Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei, matarei, dela homens e animais. Homem está relacionado a mulheres também, ser humano. Eu vou acabar com tudo, viu, filho do homem? Se essa terra pecar contra mim, fazer coisas gravemente, eu vou destruir tudo. Mas aí Deus vai dizer uma coisa: ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, também que era um homem de justiça, Daniel, também um homem de justiça, e Jó. Eles, pela sua justiça, pela sua retidão, porque retidão quer dizer justiça, aquele que pratica as coisas certas, que anda de forma justa, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma e mais ninguém. Só esses sobreviveriam se Deus destruísse toda a terra. Que coisa, hein? Só os três. Tudo por causa da sua justiça. A forma que esses homens andavam na retidão.
praticavam justiça. E olha o que diz Provérbios capítulo 16, versículo 8. Melhor é o pouco com justiça, olha lá, com justiça, do que a abundância de colheita com injustiça. Melhor o pouco que você tem de forma honesta, do que o muito de forma errada. Porque você vai ter paz. Você vai andar para onde quiser, tranquilo. Você não vai ter inimigos. Você não vai ter a PF batendo na sua porta. Não. Você vai andar de forma certa. Porque você pratica a justiça. Você faz o que é certo. Ah, mas é pouco, pastor. Pois é. É no pouco que Deus coloca no muito. O próprio Deus diz: foste fiel, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. É no pouco que você é fiel a Deus, Deus te coloca lá no muito. É no pouco que você pratica a justiça, Deus te coloca no muito. No muito. Olha o que diz o versículo 17, do capítulo 16 mesmo. O alto caminho dos retos que praticam retidão, justiça, é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho, preserva a sua alma. Então quer dizer que se eu andar praticando a justiça, eu vou conservar a minha vida. Eu vou guardar a minha alma. A minha vida será conservada. Então observe, hein? Quem anda de forma reta, justiça, guardará a sua alma, a sua vida do inimigo. Por que você vê tanta gente morrendo aí? Porque tanta gente está agindo de forma errada. Agindo de forma errada, andando em caminhos tortuosos. E Deus já deixou bem claro. Melhor o pouco que você tem de forma honesta do que o muito de forma errada. Melhor você colocar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz do que você dormir, nem dormir, a consciência apitar e não deixar você dormir. De forma errada, ninguém vai, gente, dormir em paz. Ninguém vai prosperar. É Deus quem faz a pessoa prosperar. É Deus quem dá. Então observem essas qualidades que Jó tinha e invejava Satanás. Porque o diabo queria que Jó fosse totalmente contrário. Agia de forma errada e Jó não fazia a vontade do inimigo. Os demais tudo faziam. Por isso que Deus disse, é o único na terra diferente, é Jó. Os demais tudo fazem a vontade do inimigo. Por isso que o diabo ficou com raiva dele. Ficou com raiva e o invejava. E o terceiro motivo, ele era um homem temente a Deus. Olha o que Jó era, um homem temente a Deus. Obedecer a sua ordem, regras morais e espirituais. Jó tinha reverência ao Senhor. Um homem reverenciava a Deus, reverenciava o Senhor, temia a Deus. Esse temor a Deus fez com que Jó alcançasse sabedoria e adquirisse riquezas na hora dos negócios. Olha o que trouxe o temor que Jó tinha para com Deus. Olha o que trouxe para ele sabedoria. Sabedoria na hora dos negócios. Jó sabia fechar negócios. Por causa do quê? Do seu temor a Deus. Provérbios 9, versículo 10. O que Deus disse para Salomão, hein? Ô Salomão, porquanto não pediste riquezas, nem a morte dos seus inimigos, nem muito tempo de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, então são-te dados sabedoria e conhecimento, e eu vou te dar até coisas que você não pediu. Eu vou te dar riqueza, prosperidade, honra e fama, a qual nenhum rei antes de ti teve, nem depois de ti terá. Nenhum rei vai ser como tu, viu, Salomão? Porque com a sua sabedoria você vai fechar grandes negócios. Com a sua sabedoria você vai adquirir riquezas. É isso que Deus está dizendo para ele. Olha lá, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então quando a pessoa teme a Deus, ele recebe sabedoria.
Quando a pessoa teme, ela recebe sabedoria. Deus dá sabedoria e esta pessoa sabe fazer negócios. Ela consegue fechar negócios. Porque muitas vezes a pessoa não fecha o contrato porque não sabe falar, não sabe direcionar, não sabe agir. Aí a pessoa diz, não vou fechar negócio com essa pessoa não. Não me chamou a atenção não. Agora a pessoa que tem sabedoria, ela consegue prender as pessoas nos seus negócios. Ela consegue negociar de forma lúcida. Então o Jó tinha sabedoria para negociar. Sabia reduzir o preço quando comprava e sabia vender em um preço legal. Às vezes a pessoa não sabe isso. Coloca um preço lá em cima. Aí não consegue ninguém comprar aquele negócio. Porque a pessoa quer tirar 100% em cima. Não, tem que tirar 200 do que eu paguei aqui. Ninguém compra, a mercadoria fica inválido. Fica parado. Ou contratos ficam parados. Porque não sabe negociar. Surge uma oportunidade, a pessoa não sabe prender aquela pessoa, o fornecedor ou o cliente, seja quem for. O contrato não consegue. Porque falta sabedoria. Peça sabedoria para Deus te dar na hora dos negócios. E você fechando um bom negócio, esta pessoa vai falar com outra e com outra e com outra. E vai todo mundo te procurar. Por que você acha que Jó vendia bastante? Porque todo mundo ia comprar em Jó. Todo mundo ia comprar nele, porque ele sabia negociar. Ele era um homem sábio e ele tinha essa sabedoria por causa do seu temor a Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 27. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Por isso que Jó não morreu. Porque ele tinha muito temor a Deus. Tinha muita sabedoria. Salmo 34, versículo 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Temei ao Senhor. Temei a Deus, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Quem teme a Deus, Deus não vai deixar faltar nada para esta pessoa. Quem teme a Deus não tem falta de nada. Por isso que Jó não tinha falta de nada. Por isso que Jó era o homem mais rico do Oriente. Não tinha falta de nada. Porque ele temia a Deus. E a falta do temor leva a pessoa à loucura. Leva a pessoa à desgraça. Então imagine como Satanás estava olhando para Jó. Homem sincero, reto, temente a Deus. E o quarto motivo que levava a Deus a abençoar a vida de Jó, ele era um homem que se desviava do mal. Desviava-se do mal. O que é desviar-se do mal? Que não pecava por mera curiosidade ou por vantagem pessoal. Tem pessoa que, recebendo uma vantagem, ela peca, agindo de forma errada, ou por qualquer outra razão. Jó saía do caminho do pecado, resistia à tentação que vinha sobre ele. Opa, está vindo ali algo que está de forma errada, aquilo, Deus não está naquele negócio, deixa eu vir para cá, eu estou me desviando do mal. Tem gente que quer encarar o mal. Quer encarar, não, eu vou lá para cima, eu vou fazer esse negócio. Não, mas Deus não está no negócio, não, mas eu vou fazer. Mas Deus não está no negócio. Provérbios diz, consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagra ao Senhor tudo o que você faz. Antes de qualquer coisa, Deus, está no negócio? Quero que o Senhor me dê uma luz aí, um sinal, porque eu não quero fazer nada de forma errada. O Senhor está no negócio? Se o Senhor tiver no negócio, vai prosperar. O negócio vai andar, vai fluir. Não estou no negócio não, isso não me interessa, isso não tem nada a ver comigo, isso é de forma errada. Então, não quero não. Quero não. Ah, mas é vantajoso, não importa. Ah, mas vale a pena, não importa. Tem que andar de forma correta. Jó se desviava-se do mal. Saía fora do que tinha de errado. Não fazia parte. E olha o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 16. O sábio teme e faz o quê? Desvia-se do mal. Esse é o sábio. Mas o tolo
encoleriza-se e dá-se por seguro. O sábio sai fora. Não, eu vou ficar nesse negócio não, que é sábio. O tolo fica e acaba se prejudicando. Seja sábio. E por causa da sabedoria que é dada pelo temor ao Senhor, só recebe sabedoria quem teme a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Olha o que diz a palavra na NVI. Muda para a NVI. Olha o que diz a palavra. Afaste-se de todo tipo do mal. Sai fora disso aí, hein? Não, mas é bom. Sai fora disso aí. Vai te arrebentar. Vai te prejudicar. Mas o negócio vale a pena. Mas Deus não está no negócio. Você não é ímpio, você é justo. Você serve a Deus. Não faça coisas erradas. Sai fora. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz o quê? Resistir à tentação. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Jó sujeitava, obedecia a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho que resistir. Mas é tentadora a proposta. Não, mas não é certo. Deus não está no negócio. Deus não se agrada disso, não está agindo conforme a vontade de Deus. Mas vai me fazer muito feliz. Não vai te fazer feliz. Vai te dar dor de cabeça. Você acha que vai te fazer feliz. Então todas essas qualidades aqui de Jó deixava Satanás irado. O diabo não queria isso na vida de Jó. O diabo queria tudo o contrário. Queria que Jó fosse mais um no meio da multidão, agindo de forma errada. Mas Jó não. Era um homem correto diante de Deus. Por isso que ele perdeu tudo. Pastor, mas sendo essas qualidades, Deus deixou o diabo tirar tudo. Deixou. Porque Deus tinha algo melhor para ele. Viu? O próprio Deus fala isso para Jó. Olha o que diz Jó capítulo 8, versículo 7 na NTLH. Deus falou isso para ele. Deus falou, calma aí, Jó. Segura, guarde aí, fique firme. A riqueza que você perdeu, Jó, não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. O que você perdeu hoje, Jó, você vai conquistar em dobro. Se você tinha 11 mil animais, você vai possuir 22 mil animais. Se você só foi conhecido no continente asiático, você vai ser conhecido em todos os continentes. E até hoje no Brasil, nós falamos de Jó. Aguente firme, Jó. Não se corrompa, Jó. É isso que Deus está dizendo. Coloca Jó no início aqui, a imagem de Jó. Olha o Jó quando, no início, como é que ele era. Ele era um sheik. Ele era um árabe, o começo da vida de Jó, hein? Animais, ouro, prata, criados, empregados. Essa era a vida que Jó levava. Mas levava de forma desonesta? Não. Ele levava essa vida de forma honesta. Porque foi Deus que deu tudo isso para ele. Ele agindo de forma o quê? Correta. E isso invejava Satanás. Porque Jó não estava enriquecendo ilicitamente. E quem enriquece ilicitamente faz a vontade do inimigo. De Deus que não é. Quem enriquece, a Bíblia já diz, é melhor o pouco com Deus do que o muito sem. Ou seja, o melhor o pouco que você tem de forma honesta do que o muito de forma desonesta. Então isso chamava a atenção do diabo, porque ele estava enriquecendo de forma honesta. E o diabo não queria isso para ele. Então chamava a atenção, do diabo. Aí o diabo vai lá e recebe a permissão de Deus para destruir tudo que ele tem, riquezas. Filhos morrem, 10 filhos morrem. Perde patrimônio, perde aí o comércio, perde os animais, perde os empregados. Perde tudo. E ainda perde a saúde. Ele só não perdeu uma coisa. A sua vida. Porque com a vida ele conseguiu tudo em dobro. Ele conquistou tudo em dobro. E o Jó depois, na metade dos anos, olha como é que está Jó, miserável. Coloca Jó, olha lá. Esse é o Jó. Imagina as pessoas que passavam, rapaz, aquele homem jogado no chão ali. Não é aquele rico lá? Aquele milionário?
bilionário? Não é aquele sheik? Ué, não é aquele que todos os fazendeiros iam comprar na fazenda dele? O que aconteceu com ele? Olha só a vida dele. Meu Deus, é um mendigo. Ele perdeu tudo. Disseram que ele perdeu tudo. Então ele estava agindo de forma errada. Porque Deus foi lá e pesou a mão. É assim que as pessoas pensam. É assim que as pessoas pensam. Estava fazendo tudo errado. Porque para perder não é possível. Estava agindo de forma errada. Por isso que Jó ficava perturbado. Porque os seus amigos, que na verdade eram inimigos, acusavam ele. Fala, Jó, você agiu de forma errada. Fala, Jó, você pecou. Não era assim? Eram assim que os amigos diziam. Jó, você tem um pecado oculto aí. Eu acho que você conquistou o patrimônio de forma errada. Eu acho que tudo aquilo que você tinha, Jó, foi de forma ilícita. Por isso você perdeu tudo. Eram assim que olhavam para Jó. E Jó dizia, não, eu não fiz nada de errado. E realmente, não fiz nada de errado. Então quem passava olhava Jó nessa situação. E ele coçava suas feridas com caco de telha. Olha as feridas no corpo. O bafo de Jó era muito grande. Diz a palavra que ninguém conseguia chegar perto de Jó. As feridas fediam. Roupas rasgadas. Sem casa, sem animais, sem patrimônio, sem filhos. Perdeu tudo. Vivendo uma vida miserável. E a mulher que podia dar conselho, auxiliar, ser um ombro amigo, vai lá e ainda acusa Jó. Porque ela estava bem com Jó quando tinha tudo. Depois que perdeu tudo, pronto. A mulher virou uma inimiga de Jó. Amaldiçoa seu Deus, Jó. Olha a miséria que você está. Era assim a mulher de Jó. Quando Jó tinha lá, estava bem. Amigos tinham bastante. Churrasco tinha na casa de Jó. Festa direto, banquete. Cada mês um banquete na casa dos seus filhos. Cada um fazia uma festa, empregados participando da festa, amigos participando da festa, família participando da festa. Jó tem, né? Aí vai chegando. Depois que Jó perdeu tudo, não tinha mais, mas ele tinha Deus. Ainda que você perca tudo, só não perca o Deus da restituição. Só não perca o Deus que vai te fazer conquistar tudo que você perdeu em dobro. Não perca o Deus da restituição. Jó permaneceu firme. Permaneceu firme. E olha, mesmo Jó com tantos adjetivos, como eu falei aqui, ainda assim ele perdeu tudo sem nenhum motivo. Nenhum motivo. Porém, diante da adversidade da sua vida, ele pôde manter 3 princípios importantes. Aprenda isso, hein? Perdeu tudo. Sem nenhum motivo, mesmo tendo adjetivos, mesmo sendo um homem qualificado, perdeu tudo. Mas Jó manteve 3 princípios importantes que mudaram o seu destino, levando à restituição em dobro. Diga comigo, Jó manteve 3 princípios importantes que mudaram o seu destino, levando à restituição em dobro. Quem quer restituição em dobro? Quem quer conquistar tudo que perdeu? Olha os princípios de Jó. Primeiro, a oração. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a oração. Perdeu tudo, mas continuava orando. E não só por ele. Um homem bom ora por ele, pelos seus amigos e pelos seus inimigos. Jó 42, versículo 10. Nessa hora Deus muda a história de Jó. Por quê? Porque ele orou pelos seus amigos, que na verdade eram amigos que o acusavam, Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico. O cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó foi orar,
Deus mudou a história de Jó e lhe deu o que ele perdeu e ainda dobrou o que ele perdeu. Se Jó tinha 11 mil animais no início, perdeu tudo, agora ele vai ter 22 mil animais. Se Jó tinha 1.000 funcionários, agora tem 2.000 funcionários. Tudo Deus deu em dobro. Por quê? Porque ele orou. Por isso que Tiago diz, capítulo 5, versículo 16, olha o que Tiago vai dizer aqui. O que o Tiago disse? 5,16. Olha lá. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração de Jó era oração justa. Era um homem justo. Quando ele orou pelos seus amigos, Deus mudou a história dele. Olha o primeiro princípio que levaram a Jó a ser restituído em dobro. Primeiro princípios que levaram, ou seja, pôde levar Jó a um destino, um final feliz. Perseverança, segundo princípio. Jó é um exemplo de que é possível superar as adversidades da vida. Ai, pastor, não vou aguentar. Não, Jó é um exemplo. Ele superou todas as adversidades da vida. Olha o que diz a palavra, capítulo 5 de Tiago, versículo 10 e 11. E ele fala Jó como um exemplo, né, de superar as adversidades. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição, ou seja, de provação, de luta e paciência. Os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso. Ou seja, a paciência levou Jó à perseverança. Ele perseverou. Ele era um homem paciente, sabe? Ele estava naquela luta, dificuldade, mas ele estava perseverando. Porque isso iria mudar a sua vida. Tem gente que pede tantas coisas, mas não persevera. Não tem paciência, se mata, se joga da ponte, dá um tiro, faz coisas erradas, porque perdeu tudo. Calma, espera, tenha paciência, persevera, Deus vai restituir. Calma, não se desespera, porque a pessoa pede e fica desesperada. Jó não, ele perseverou, ele foi paciente, isso levou ele a mudar a sua vida. E o último princípio que Jó tinha, fé, diga comigo, fé. Jó tinha o dom da fé, tinha mesmo. Porque se ele não tivesse o dom da fé, não teria suportado o que suportou. Somente o dom da fé suporta tantas tribulações, tantas as dificuldades. Jó tinha o dom da fé, por isso que ele teve tudo em dobro, porque ele confiou no Senhor. E olha o que diz a palavra, Jó capítulo 19, versículo 25. Coloca Jó 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó aqui está confiante, não tinha nada restituído, mas ele está dizendo, eu sei que Deus vai se levantar em meu favor, eu sei que o meu Redentor vai restituir e dobrar tudo que eu perdi. O seu Redentor é Jesus, Ele vive. Redentor é aquele que redime, aquele que socorre, aquele que ajuda. Jó não perdeu a sua fé, ele confiou em Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 7, o que diz que um homem quando confia em Deus, o que ele é? Bendito. O que é bendito? Mais do que abençoado, bem-aventurado, felizardo, fortunado, alvo das bênçãos de Deus. Então uma pessoa é abençoada quando confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Agora leia na tradução NTLH como muda esse versículo, é muito bonito. Mas Deus dizendo, eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim. Quem quer ser abençoado por Deus? Então tenha fé como Jó teve e você vai prosperar. Agora coloca Jó no fim da sua vida. Morreu miserável, né, pastor? Morreu. Olha lá como é que ele morreu. Morreu miserável. Não, esse é o fim da vida de Jó. Morreu próspero, abençoado,
farto de dias. Diz a palavra que ele morreu com 140 anos. Mais do que o tempo que Deus estabeleceu para toda a alma vivente, que é 120 anos. Jó ultrapassou. Teve mais 10 filhos. Diz a palavra que as filhas de Jó eram lindíssimas, mais bonitas da região, mais bonita daquele momento. Mais bonita da terra. Mais bonitas da terra eram as filhas de Jó. Deus não restituiu 20 filhos para Jó, mas restituiu a beleza das filhas de Jó. Ei, Deus vai restituir tudo na sua vida em dobro. Jó pôde viver farto, com saúde, com vida abundante, com vida transbordante, com prosperidade. Ele conquistou tudo que ele perdeu em dobro. Eu profetizo isso na sua vida. Deus vai restituir em dobro. Você vai conquistar tudo que o seu coração deseja. Vai conquistar tudo que você perdeu. Toma posse.